2 Timóteo, passamos por 1 Timóteo, agora estamos em 2 Timóteo. Eu vos convido a abrir a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler então. No último domingo que nós falamos sobre 2 Timóteo, nós falamos também do capítulo 2, só que o começo do capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2, isto é, do versículo 1 ao 13. E hoje nós vamos falar do capítulo 2, portanto, do versículo 14 ao 26, se der tempo, né? É bastante assunto, bastante preciosidade, grandes, preciosos conselhos de Deus para todos nós. Todos nós estamos sujeitos a desalinhar, a fugir do que Deus quer que sigamos. Todos nós somos tentados, nós somos tendenciosos a fugir, a escapar, a fazer do nosso jeito, a fazer nossa... Aí vem Deus e opa, Bíblia, palavra, alinhamento, é assim. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo nesse versículo 14, continue a lembrar, pelo menos a minha tradução, NVI, versículo 14 do capítulo 2, conforme lemos, continue a lembrar. Eu acho que tem outras traduções aí, que diz assim, recomenda, relembre, continue a lembrar. Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo, meu filho, jovem pastor, o seu papel como jovem pastor, e eu me identifico, porque eu ainda me sinto jovem, até daqui a pouco, o meu papel como pastor é fazer vocês lembrar. O meu papel como pastor é não deixar vocês esquecer do que é o Evangelho. A todos, está escrito no versículo 14, advertindo solenemente diante de Deus. É para você falar, Timóteo, publicamente, é para você expressar isso na congregação. Assim como eu estou falando para vocês, Paulo está dizendo a Timóteo, fale isso publicamente, lembre eles do que é o Evangelho. Porque senão, meu irmão, a gente vai pelas ondas, a gente vai pelas modas, a gente vai, porque ali está legal, porque ali está cheio, porque ali tem adrenalina. Espera aí, vamos lá, Timóteo, continue a lembrar a todos. Falamos que essa carta de 2 Timóteo é uma carta pessoal, tanto é que Paulo aqui nessa carta, por várias vezes ele cita nomes de pessoas, ou seja, é uma carta muito pessoal. Mas aqui não é uma informação para ficar apenas para Timóteo. Aqui é uma informação para que todos saibam. É uma informação para lembrar a todos, advertir a todos solenemente diante de Deus. E o que é para relembrar? O que é para relembrar? Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito, serve apenas para perverter os ouvintes. Às vezes há algumas discussões, que se bate nessa tecla, e é importante quando se está estudando sobre isso, mas parou de estudar, pronto, vamos partir para outra, vamos seguir, vamos caminhar no propósito. Discussões sobre arminianismo, calvinismo e pós-tribulacionismo, enfim, essa coisa. Mas enfim, olha, precisamos saber, precisamos estudar, mas nós não precisamos ficar, a vida toda bater nessa tecla, porque o mais importante, não importa se nós somos salvos assim ou assado, o importante é que nós somos salvos, o importante é que Jesus nos salvou. Então são discussões inúteis se forem focadas apenas nelas. Versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem ou maneja corretamente a palavra da verdade. Olha que legal, procura apresentar-te a Deus aprovado, e a palavra aqui aprovado é Docmos, é o que há na nossa igreja, O ministério de jovens na nossa igreja chama-se Docmos, o ministério de adolescentes da nossa igreja, Docmos Teens, as crianças também, Docmos Kids, olha que legal. Então, todos partindo desse termo grego, Docmos, procure apresentar-te Docmo, ou seja, Docmo significa provado, experimentado, estimável, considerado, agradável. A palavra Docmo é um termo usado na época em muitas situações. Por exemplo, para distinguir moedas. Quando começou a surgir moedas de metais, de ouro, de prata, de bronze e tal, começou a surgir também réplicas, pessoas se aproveitando, como sempre. Então essa palavra começou a ser usada para distinguir o que era uma moeda verdadeira e o que era uma moeda falsa. O Docmo era a expressão, era o termo da época,
Ó, esse é dóquimo, esse não é dóquimo, que na verdade se chama adóquimo, ao contrário. Então, esse é dóquimo, esse é verdadeiro, o outro é falso. Então, olha só, isso, de alguma forma eles distinguiam, às vezes por meio de uma agulha na espessura, ou algo no formato de uma moeda, passava uma agulha, se coubesse ali, tivesse a medida certa, é dóquimo. Se não passasse, não é dóquimo. Às vezes por meio do fogo, enfim, mas tinha que ser provado as moedas. Outras coisas que eram provadas também, eram pessoas. Essa pessoa é dóquimo, essa outra pessoa não é dóquimo. O que é provar uma pessoa? Provar uma pessoa com relação ao seu caráter. Ela tem um caráter ilibado, ela não é fake, essa pessoa não é hipócrita, essa pessoa não é fingida, essa pessoa é exatamente aquilo que ela fala, é dóquimo. E a palavra dóquimo, o termo grego dóquimo, também era usado para distinguir pedras cortadas, por exemplo, pedras cortadas para uma construção, porque existiam construções que precisavam de pedras cortadas exatamente do mesmo tamanho que as outras, para que elas se encaixassem, Então, haviam pedras que passavam no teste e haviam pedras que não passavam no teste. Então, as pedras que passavam no teste, que eram provadas, dóquimo. Essa pedra aqui, ó, é dóquimo. Essa outra aqui não serviu, tem um relevo, foi mal cortada, enfim, não deu certo. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como dóquimo, como provado, como experimentado, como estimável, como agradável, como considerável, como obreiro que não tem do que se envergonhar, aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui, manejar bem a palavra da verdade não é você saber de Gênesis, Apocalipse, assim, ser um doutor. Não é isso. Se for, melhor ainda, glória a Deus. Mas aqui, você manejar bem a palavra é você estar de acordo com a palavra, é você ser honesto à palavra que você carrega debaixo do braço, é você ser honesto aquilo que você diz que serve, aquilo que você diz que segue, aquilo que você diz que é a sua bússola. Então, manejar bem a palavra é isso. Evite as conversas inúteis, profanas, pois os que se dão a isso prosseguem, versículo 16, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Evitem conversas inúteis. Isso não serve só para o evangelho, para a doutrina, isso serve para tudo. Evite falar coisas que não têm sentido. Agora, para nós pregadores da palavra, para quem vai discipular, para quem vai ou está procurando ganhar alguém para Jesus, pelo amor de Deus, não fala coisa que não tem sentido. Tudo que a gente falar tem que ter sentido, sentido bíblico. Tem que ter sentido bíblico, porque nós vamos adotando frases, nós vamos adotando conceitos que eu ouvi, meus pais falaram, e eu tenho por certo, mas não está. A questão é que não está, a questão é que não é assim, a questão é que eu aprendi errado, então eu passo a repetir de maneira errada. Eu preciso falar coisas com base, eu preciso falar coisas com fundamento. Por isso Paulo está dizendo: Timóteo, você quer ser um pastor com excelência, um líder com excelência? Evita, Timóteo, evita as conversas inúteis, e algumas até profanas, que para nada servem, a não ser para levar pessoas à impiedade. Versículo 17, o ensino deles se alastra como câncer, entre eles Himeneu e Fileto, dois personagens, duas pessoas que Paulo cita aqui na segunda epístola, que estavam falando coisas sem base. Ok, você está falando isso, mas peraí, isso está aqui? Então não fala, pelo menos no púlpito não, pelo menos no discipulado não, pelo menos em tom de evangelização não, porque tudo que nós falamos tem que ter base. E aqui está dizendo de dois homens que estavam disseminando o ensino falso, e isso se alastra, disse Paulo a Timóteo, como o câncer. Eu sei que algumas vezes eu posso ser como um chato, né? Ô pastor, você fica falando essas coisas, fica falando essas frases, como eu falei na primeira vez que ministrei, no domingo retrasado, eu acho, não lembro, na verdade um pouco mais atrás. Pastor, isso não faz sentido, isso assim, não é necessário bater nessa tecla, mas você sabe que o câncer é assim mesmo, não é? O câncer, as pessoas só percebem ele geralmente quando ele está alastrado. As pessoas não ligam,
porque não sentem sintomas. Então eles imaginam que o câncer não esteja ali. Então tomemos cuidado com os pequenos detalhes, porque não adianta, o que é mal se alastra. O que é mal, como diz a Bíblia nesse versículo 17, se alastra como cancro, como câncer. Isso fere, isso machuca, isso fere a saúde da igreja, a saúde espiritual. Pequenas frases, pequenas coisas, pequenos pensamentos. Toma cuidado, Timóteo, é o que Paulo está dizendo. Me ajuda aqui um pouquinho no retorno. Versículo 18: esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Olha só o que eles estavam dizendo. Dizendo que a ressurreição já aconteceu. Aparentemente isso parece que não vai surtir efeito nenhum. Então, eles começaram simplesmente com uma, talvez, insinuação. Alguns começam, às vezes, com apenas uma insinuação, mas que é como câncer e se alastra e contamina todo o corpo. Versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. Aí, Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo faz uma citação agora do Antigo Testamento. Ele faz uma citação lá do livro de Números, capítulo 16. E lá vai a citação: o Senhor conhece quem lhe pertence. Eu quero que vocês repitam isso, por favor. Vamos lá? O Senhor conhece quem lhe pertence. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele faz essa citação do Antigo Testamento. Está escrito isso no Antigo Testamento, Números capítulo 16, versículo 5. Pode colocar aí para mim? Números capítulo 16, versículo 5. Olha o que diz. Um pouquinho de diferença em alguns pontos, mas basicamente a mesma coisa. Números 16, 5. É o que Paulo cita em 2 Timóteo 2, 19. Números 16, 5 diz: amanhã o Senhor mostrará quem lhe pertence. Para Paulo falar isso a Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, Paulo lembra de Números 16, 5, com essa citação: amanhã o Senhor mostrará quem lhe pertence. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, abrir um parênteses aqui, para a gente ver o contexto desse versículo de Números capítulo 16, versículo 5. O que estava acontecendo em Números 16? O que estava acontecendo é que um homem chamado Corá, quem já ouviu a história de Corá? Aquele que a terra engoliu, quem já ouviu? Pronto, esse homem chamado Corá se juntou a um outro homem chamado Datã e Abirão, começaram a se juntar e começaram a falar mal de Moisés. Fizeram um montim, fizeram como se costuma dizer, pelo menos para a gente que é brasileiro, fizeram uma panelinha e começaram a falar mal de Moisés. Moisés quer mandar na gente, Moisés acha que só ele que fala com Deus, né? Não, todos nós somos servos de Deus, todos nós. Moisés quer levantar altar no nosso lugar, todos nós podemos levantar altar. Era assim antigamente. Abraão levantou o seu próprio altar, Jacó levantou. Agora Moisés e Arão e essa família sacerdotal quer levantar altar em nome de todo o povo de Israel, em nome de todo Arraial. Para que isso? Não, nós somos crentes também, cada um pode levantar o seu próprio altar. Abraão fez assim, Jacó fez assim, Jó fez assim, né? Quando saíram do Egito, cada um fez a festa lá na sua casa. Quando o anjo passou à meia-noite, cada família levantou o seu altar. Por que agora tem que ter um sacerdote? Por que agora tem que ter um homem ou uma família, uma descendência sacerdotal, que era a descendência de Arão, para levantar altar por todos? Por que ele tem que ser essa autoridade? Por que não pode ser eu, Corá? Por que não pode ser você? E ele começou a disseminar contenda, isso sim é disseminar o ódio. E ele começou a disseminar essas coisas. Conseguiu para si a companhia de Datã, de Abirão, se juntaram a Corá. E olha o que diz Números capítulo 16, versículo 3. Preciso que vocês me acompanhem. Números 16, 3 diz assim: foi Corá quem disse isso contra Moisés e Arão: basta Moisés, basta Arão, toda a congregação é santa, cada um deles é santo. O Senhor está no meio deles também, em outras palavras, né? Por que vós vos exaltais sobre toda a congregação do Senhor? Como quem diz, por que vocês querem se colocar como superior, achando que só vocês podem levantar o altar para todo o arraial? Por quê? E Moisés, a Bíblia diz que ficou irado com isso, porque homens de Deus também se iram, viu? São homens, são de Deus, mas são homens. Ficou irado, se jogou em terra, se prostrou. E a Bíblia diz que quando Moisés se levantou, Moisés teve uma palavra para eles.
Então vocês também querem levantar altar, e não a família sacerdotal como Deus estabeleceu? Então vocês, cada um de vocês quer levantar altar, lembrando que não era só Corá, e Datã e Abirão, eles conseguiram outras 250 pessoas. 250 pessoas ficaram envenenadas. 250 pessoas ficaram influenciadas por essa heresia que estava surgindo no meio deles. 250 pessoas. E a Bíblia diz que esses 250 pessoas não eram qualquer um, eram autoridades em Israel, eram pessoas de influência, eram líderes em Israel. Em algumas traduções diz que eles eram pessoas renomadas em Israel. Então os influentes se juntaram a Corá, o murmurador, aquele que estava disseminando o ódio, e foram até Moisés. E Moisés recebeu de Deus essa orientação: olha, já que vocês acham que não tem que ser sua família sacerdotal a partir de Arão, então vamos fazer o seguinte, olha só, amanhã vocês se posicionam, amanhã vocês se apresentam perante o Senhor. Números 16, por favor, coloque aí para mim. Moisés disse: tu e todo o teu grupo apresentai-vos amanhã perante o Senhor, tu e eles. Por isso que eu digo que Números 16 tem tudo a ver com 2 Timóteo 2. Por quê? Porque lá em 2 Timóteo 2, Paulo faz uma citação de Números 16:5, né? Que eu disse, o Senhor conhece os que são seus. Mas 2 Timóteo 2 também tem aquela expressão: apresente-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foi com essas palavras também que Moisés se referiu a Corá, a Datã, a Abirão e aos outros 250 que tinham sido influenciados. O mesmo jeito que Paulo falou a Timóteo: apresentem-se como obreiro aprovado, Moisés falou a Corá e aos demais que foram envenenados: amanhã vocês também se apresentem ao Senhor, porque o Senhor conhece os que são seus. Olha só, e Moisés disse o seguinte: amanhã vocês vão chegar, vocês vão acordar, vão escovar o dente, amanhã vocês vão trocar de roupa, vão tomar um banho, depois trocar de roupa, né? Vocês vão para a tenda da congregação e vocês vão apresentar incensários ao Senhor. Aquilo que era só para o sacerdote fazer, aquilo que é só para Arão e a sua descendência fazer, a família sacerdotal fazer, a família que Deus escolheu para exercer esse sacerdócio, vocês vão fazer. Vocês querem fazer? Então tá bom, então podem fazer. Amanhã vocês vão lá e façam o que eu faço. Amanhã vocês vão lá e apresentem a Deus o que eu apresento. O incensário que é para a família sacerdotal apresentar, vocês vão apresentar. Eles fizeram exatamente isso conforme Moisés estava dizendo. Sabe por quê? Porque o que eles queriam era poder. O que eles queriam era honra. O que eles queriam era autoridade a todo custo. E eles fizeram exatamente isso. Abel, leia por favor Números capítulo 16, a partir do versículo 1, pode ir. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel
e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor, e para estarem preparados para servir a comunidade. Ou seja, não é o suficiente vocês serem levitas? Vocês querem ser sacerdotes? Deus já separou vocês. Vocês já são chamados por Deus para serem levitas. Vocês já cuidam da arca da aliança. Vocês já cuidam dos utensílios do templo. Limpam, transportam as coisas. Vocês são os coatitas, inclusive. Mas vocês querem ser sacerdotes? Não basta serem levitas, vocês querem ser sacerdotes? Continua, Abel, até o versículo 11. Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Versículo 16 até o versículo 20. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário. Nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. O que aconteceu? Depois que eles fizeram isso, e foram mesmo, Moisés falou: vocês querem ser sacerdote? Então vai, tenta, vai lá, se posiciona, apresentem-se, assim como Paulo falou a Timóteo, apresentem-se, né, a Deus como obreiro aprovado que não tem se envergonhar. Moisés disse basicamente a mesma coisa: vão, apresentem-se, porque o Senhor conhece os que são seus. Depois que eles foram e ousaram fazer isso, a Bíblia diz que Deus se irou, e Deus disse a Moisés, para que Moisés dissesse a todos: se afastem dele, se afastem de Corá, se afastem de Datã, se afastem de Abirão, os 220, vocês têm uma oportunidade de ouro da vida de vocês, se afastem, porque Deus decidiu feri-los. Continua, Abel, o versículo 23 até o 26. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Versículo 31 até o 35 apenas. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Amém. Nem dá para dizer amém. Mas pronto, vamos voltar para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. E a gente caminha para o final. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, e está selado com essa inscrição: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor, disse Paulo a Timóteo, conhece os que lhe pertencem. O que Paulo está falando aqui com certeza é referente a Números capítulo 16. O que Paulo está falando em 2 Timóteo capítulo 2 é referente a Números capítulo 16. O mesmo modo que Moisés falou com Corá: apresentem-se amanhã ao Senhor, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem, os que são verdadeiramente sacerdotes. Paulo está dizendo a Timóteo: apresente-se como obreiro aprovado ao Senhor,
porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por isso que lá no livro de Números, capítulo 16, estava havendo uma contenda. Eles estavam se posicionando contra Moisés, se posicionando contra Arão, se posicionando contra a família sacerdotal, a descendência sacerdotal. Agora, em 2 Timóteo capítulo 2, eles também estão se posicionando contra, não propriamente contra o líder, não propriamente como Timóteo, como era lá em Números, que foi contra Moisés, mas aqui eles estão indo contra, eles estão fazendo montim, eles estão tendo conversas inúteis. Vocês perceberam a ligação? Eles estão tendo conversas inúteis, conversas profanas, falando coisas sem bases contra o Evangelho, Se Deus defendeu Moisés, se Deus defendeu Arão, que são homens de carne e osso, mas que ele escolheu, como Deus não defenderá o Evangelho? Como Deus não trará justiça contra aqueles que fazem um montim contra o Evangelho? É isso que está escrito, Então, olha só, aí no versículo 19 que diz: o Senhor conhece os que são seus. Aí no versículo 20, ele volta a dar uma outra ilustração. Versículo 20: numa casa há vasos, numa casa grande, conforme a época, grandes e ilustres pessoas, ricas pessoas, há vasos, mas não há apenas vasos de ouro, prata, mas também há vasos de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Para que fique bem claro, bem explicado esse versículo, eu vou falar da maneira mais simples possível, como falei de manhã. Numa casa, na época, por exemplo, sempre existiu vasos, mas existiam vasos na sala, e existiam vasos no sótão. Estou usando o nosso linguajar, no sótão, na garagem, sei lá, em qualquer outro lugar. Ou seja, vasos para honra da sala e vasos para desonra. Sempre houveram, algumas traduções está vasos, outras traduções está utensílios. Sempre houveram utensílios para honra e utensílios para desonra. Utensílios para honra, por exemplo, é aqueles que se coloca na sua sala, ou aqueles que você coloca na sua cozinha. Aquele talher de ouro que você tem lá na sua casa, sabe? Que quando chega a visita, e você está guardando até que chega a visita. Esse talher de ouro, esses pratos todos, são coisas honrosas, são objetos, são utensílios de ouro. Mas há utensílios desonrosos. Quais? Aqueles que vão no banheiro, por exemplo. Não preciso nem dizer mais nada, né? Aqueles que vão no banheiro, papel higiênico e outras coisas parecidas. Ou seja, a Bíblia aqui está dizendo que nós podemos ser vasos de honra ou vasos de desonra. A Bíblia aqui nesse versículo está procurando nos mostrar que nós podemos ser utensílios de honra ou utensílios de desonra. E o que determina se eu sou de honra ou eu sou de desonra? Eu sou de honra se eu for líder. Eu sou de honra se eu for um pastor. Eu sou de honra se o meu dízimo for alto. Eu sou de honra se eu cantar aqui no altar com um ministério de louvor. Não. O que a Bíblia diz que determina se você é honra ou se você é de desonra, sabe o que é? É com quem você se associa. É no que você se associa. Por exemplo, aqueles talheres de ouro que tem na sua casa, eles podem ser considerados vasos de honra porque eles se associam à comida, algo que pode ser degustado, algo prazeroso. Agora, o papel higiênico, por exemplo, estou falando para ser humano, né? Todo mundo tem em casa, pronto. O papel higiênico, por exemplo, se associa a algo desonroso. Ou seja, em outras palavras, ao que você se associa ou a quem você se associa é o que determina quem você é. Se você é de honra ou se você é de desonra. Versículo 21 explica isso no capítulo 2 de 2 Timóteo. Versículo 21, por favor. Olha só, está escrito assim, explicando o versículo que antecede: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado. Se alguém se purificar dessas coisas, em outras palavras, parafraseando, se alguém se afastar dessas coisas, ou dessas pessoas, ou desses falsos ensinos, ou desses falsos profetas que estão indo aí na casa de vocês, que estão tentando desvirtuar, que estão dizendo que Jesus, que estão deturpando a mensagem da ressurreição, se alguém se afastar dessas pessoas, se purificar dessas pessoas, se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Olha só, então você, meu irmão, você é vaso de honra de acordo com quem você se associa. Do mesmo modo é o vaso de desonra, de acordo com quem você se associa. Eu fico muito preocupado com pessoas que andam com Corá.
Eu fico muito preocupado com pessoas que andam e que fazem questão de andar com Datã. Eu fico muito preocupado com pessoas que gostam de estar à mesa com Abirão, porque você se associa a eles. Você se associa a eles e naturalmente você se torna um vaso de desonra. É isso que a Bíblia está dizendo, não tem outra interpretação, é só essa. Eu só estou lendo, irmãos, não fiquem bravos comigo. Só estou lendo. Não tem nem como, né? Virar aquele mover pentecostal, porque pronto, está aqui, está aqui. E aí o próximo versículo, que é o versículo 22, diz assim: olha só, e como que você vai fazer com que você deixe de ser de desonra para ser alguém de honra? Fuja dos desejos malignos da juventude. Alguém até pensa, desejos malignos da juventude é meu hormônio que está à flor da pele. Não só, irmãos. Os desejos malignos da juventude aqui nesse versículo, segundo o contexto imediato, está falando do quê? Desejo da juventude de querer ser o dono da verdade. É o que a Bíblia está dizendo. Desejo, porque o jovem tem a tendência, não estou a dizer que vocês são, tá? Não estou a dizer que vocês são, até porque eu sou um pouquinho jovem. Não muito, mas eu sou um pouquinho jovem. Mas todo jovem tem a tendência de querer ser o dono da verdade. Então quando Paulo está dizendo a Timóteo, fuja dos desejos da juventude, Timóteo, para com a mania de achar que você sempre tem razão. Para de pensar que todo mundo está errado, o único certo é você. Timóteo, ouça os mais velhos, ouça os que têm cabelos brancos, ouça os que já passaram por onde você pretende passar, ouça quem tem experiência. Fuja dos desejos da juventude. O jovem quer achar, ou quer pensar, ou quer se... Eu sei, eu posso, eu aprendi, eu estou fazendo a faculdade, eu estou na universidade. Foge dessas coisas. É o meu conselho para você, Timóteo. Se você quer ser um líder, um pastor com excelência, aprenda a ouvir, aprenda a falar menos, por favor. Toma cuidado para não falar coisas sem base. Toma cuidado para não falar coisas sem sentido. Toma cuidado para não fermentar uma situação, não se associar a murmuradores, assim como os 250 se associaram a Corá, e por isso foram conhecidos como vasos de desonra. Para, Timóteo! Se você quer ser um pastor com excelência, um vaso de honra na presença de Deus, foge dos desejos da juventude. Siga a fé. Não é para fugir assim, para onde que eu vou fugir. Não, é fugir com destino, é fugir com um propósito. Foge de cá e siga para lá. Siga a justiça, siga a fé, siga o amor, siga a paz. Foge dos falsos mestres, pelo amor de Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo postagens na internet de pessoas que batem na igreja, que ferem a igreja, falam mal de pastor. Aí quando eu vejo quem que está curtindo lá o Instagram, uma ovelha minha. Não se associa com eles, foge deles. Foge de andar com essa gente que fala mal de pastor, que fala mal de crente, que fala mal do Espírito Santo, que fala mal de Jesus, que fala mal da igreja. Foge. E o que a Bíblia está mandando fazer? Anda com quem tem o coração puro. Coloca o versículo 22. Foge dos desejos da juventude, siga a justiça, siga a fé, siga o amor. Juntamente, olha aí a palavra, juntamente, ou com aqueles, como está nessa tradução, que de coração puro invocam ao Senhor. Eu quero deixar o mais claro possível. Se você anda com Corá, você é um vaso de desonra na casa de Deus. Se você se associa a essas contendas, eu sinto em te dizer, mas eu preciso te dizer, está aqui, eu só estou lendo, desculpe lá, como diz o bom português, você é um vaso de desonra. Se você fala por trás da sua liderança, não precisa ser eu, pode ser o seu líder de célula, você é um vaso de desonra na presença de Deus. Isso não quer dizer que você não é de Deus, olha só, na casa de Deus. Pode ser que você seja um vaso de Deus, mas não é de honra. Isso é pesado demais. Pode ser que você está na casa de Deus, Deus é o seu dono. Pode ser que você seja salvo, você só não pode ser obreiro. Pode ser que você seja salvo, você só não pode ser obreiro, porque a Bíblia diz que obreiro tem que ser aprovado. Apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, porque o Senhor conhece os que são seus. Fique em pé, por favor. Determina quem você é, de honra ou desonra, com quem você anda, com quem se assenta à sua mesa, com quem você tem o prazer de falar.
quando Paulo vai falar de Himeneu e Fileto, Paulo diz: toma cuidado com a linguagem deles. Isso é outra coisa forte. Paulo não está só preocupado com a essência da palavra deles, Paulo está preocupado com a linguagem deles. Linguagem. Porque às vezes a pessoa não fala, mas ela insinua. Himeneu e Fileto, percebo que estava a fazer isso, a linguagem. Posso comunicar sem verbalizar. Por exemplo, o que você acha do meu líder de célula? O que você acha disso? O que você acha do meu líder de célula? Eu não queria falar, mas já que você perguntou, né? O que você acha? Aí depois você é chamado para conversar? E aí? Mas eu não falei, eu só perguntei. Olha a astúcia. Eu só perguntei. Ou seja, toma cuidado com a linguagem. Não é só com a mensagem. Toma cuidado com a linguagem. Porque você pode não verbalizar, mas você pode comunicar mesmo assim. Com um olhar, com um estralar de beiço, com minerar a cabeça frequentemente. Seu líder fala e você não está falando, mas você está comunicando. Você não está verbalizando, mas você está comunicando. Linguagem corporal. E Paulo está dizendo a Timóteo, toma cuidado com a linguagem deles. Toma cuidado com a linguagem de Himeneu e Fileto. Eles não chegaram a se desviar da igreja, estrutura, mas a Bíblia diz que eles se desviaram da verdade. Ou seja, eles não andam mais com a verdade, mas eles estão na igreja. Eles não andam mais com a verdade, mas eles continuam se assentando nos bancos, disseminando, tal como os 250 se associaram a Corá, disseminando. E agora eu digo uma coisa: se Deus defendeu um homem chamado Moisés, ou dois homens chamados Moisés e Arão, que eram irmãos, se Deus defendeu dois homens, fazendo com que a terra abrisse e engolisse Corá, Datã e Abirão e as suas respectivas famílias, filhos, você acha que Deus não vai defender o evangelho dele? Pai, misericórdia, Senhor. Senhor, não queremos falar de igreja A ou B, de pastor A ou B. Senhor, nós só queremos fazer a nossa parte. Nos ajuda.